Olá, professor. Saudações. Meu nome é Juan Alcides da Silva Leite, aluno do curso de Ciência e Tecnologia da UFESA, da disciplina de Filosofia da Ciência. O filósofo que eu escolhi foi o Karl Popper e o falsificacionismo. O roteiro. No meu trabalho, eu vou falar a biografia do Karl Popper, vou falar do problema da demarcação científica para o Popper, vou falar das teorias, vou falar dos seus métodos de pesquisa, vou falar das suas críticas, vou também fazer uma síntese como se progride a ciência para Karl Popper, né? Como será a progressão da ciência para Popper. Karl Popper, quem foi Karl Popper? Karl Raimund Popper foi um filósofo da ciência, nascido em 1902 e morreu em 1994 na Inglaterra. Ele nasceu em Viena, na Áustria. Ele era um filósofo da ciência, da parte da epistemologia, que estudava como a ciência ia se discorrer, como ia se desenvolver a ciência. Ele foi filho de pais ricos, de família rica, de origem judaica. Ele estudou na Universidade de Viena, onde lá ele concluiu seu doutorado em psicologia. Após a conclusão desse doutorado, ele conseguiu sua licença para poder ser professor, trabalhou lá em Viena como professor numa escola secundária. E como consequências da Segunda Guerra Mundial, ele se mudou para Nova Zelândia, e onde ele trabalhou lá como professor também, lecionou. Recebeu convites para ir à Inglaterra, né? Ele foi para a Inglaterra lecionar lá, ficou 9 meses na Inglaterra e retornou para casa, continuou seus trabalhos. Ele estudou muito, mas o que mais teve importância na sua carreira foi o seu doutorado em psicologia. Ele recebeu um convite para ir para a Inglaterra novamente, onde lecionou lá e ficou permanentemente, onde se apaixonou pelo ato de lecionar, né? E lá ele concluiu a sua carreira, morrendo em 1994. Ele foi um filósofo muito importante no século XX, porque suas obras, suas teorias, suas ideias eram muito polêmicas e mudaram toda uma visão que se tinha de ciência, né? Ele também era um filósofo filiado ao Partido Comunista, né? Ele teve uma mudança drástica política, porque assim ele era comunista, porém com as manifestações que tiveram as mortes, e também pela idade que ele tinha, né, que ele era comunista, fizeram mudar o seu pensamento a respeito do comunismo, né? Ele começou a ser crítico marxista. Porém, ele não divulgou essa crítica ao marxismo primariamente, porque na época, né, vivia uma época muito conturbada, em meio à guerra, essas coisas, e quando você era crítico marxista, era análogo ao fascismo, então ele não queria isso. Porém, ele tinha visões liberais, ele compactuava com o liberalismo, ele buscava uma sociedade mais aberta, mais liberal, né? Vou falar um pouco aqui das obras do Karl Popper. A Lógica da Pesquisa foi um livro publicado em 1934 pelo Karl Popper. É um livro que falava também de como a ciência ia progredir, né? Falava o problema da demarcação, que era o falsificacionismo, falava do falsificacionismo em si, suas críticas. O livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, publicado em 1945, era um livro que criticava o historicismo, era uma crítica ao historicismo e falava de uma sociedade mais aberta, falava em ter uma democracia mais liberal, falava mais na liberdade, né? E falava também os problemas em ter essa liberdade, por isso seus inimigos. A Miséria do Historicismo foi um livro publicado em 1957, né? Um livro que também criticava muito o historicismo, que falava até da miséria do historicismo, né? E fazia uma homenagem às vítimas, às etnias, aos povos vítimas do fascismo, né? Na época. O livro Conjecturas e Refutações foi um livro que foi publicado em 1963
Ele trazia uma visão de ciência ao leitor, fazia uma correlação da ciência com a história da linguagem, da filosofia política, a filosofia das ideias, com a história com a história das ideias, né? E A Lógica da Descoberta Científica foi um livro publicado em 1972. O livro falava, primariamente, contra o indutivismo, falava que o indutivismo era um método que não era 100%, um método que não era suficiente para provar que uma coisa era verdade. Era uma crítica ao indutivismo, no livro A Lógica da Descoberta Científica, como também a problematização da ciência, né? A demarcação científica. O problema da demarcação científica. O problema da demarcação científica para Popper tem que ter uma observação maior, anterior da filosofia, né? Tem que ter um arcabouço maior, um pensamento desde a filosofia moderna de Francis Bacon, de Galileu, pois essas épocas antigas tinham pensamentos diferentes, como o positivismo, o racionalismo, o empirismo. Pensava-se dessa maneira. Os seus pensamentos, os pensamentos de Popper, eram parecidos com o pensamento positivista, porém, o pensamento positivista tentava se fazer uma experiência e tentar provar que ela era verdade. E o Popper já pensava o contrário, né? O problema para Popper era pensar que uma teoria era falsa, né? Então, ele buscava sempre essa falsificação de uma teoria, né? O modo de pensar dele era pensar na falsificação de uma teoria, né? Aqui. O que permite distinguir uma teoria científica de uma teoria não científica? Para Popper, nunca se pode provar nem afirmar que uma teoria científica é verdadeira. Quando muito, pode provar-se que é falsa. Uma teoria científica, se podem ser concebidas testes que provem que a teoria é falsa, isto é, uma teoria é científica se e somente se é falsificável. Em vez de que a indução, devemos falar que conjecturas são verdades, né? Em vez de falar que é falsificado. Popper era crítico indutivista, né? Ele era crítico ao indutivismo. Como eu falei no slide anterior, você teria que ter um arcabouço anterior da filosofia para poder falar do indutivismo, né? Que vem lá dos filósofos da filosofia moderna. O indutivismo pensava em juntar um grupo seleto e fazer uma observação desse grupo de coisas, partisse de um pressuposto e observava os fatos, e a partir da observação e repetição desses fatos, tomava esse fato como uma teoria geral, né? Um exemplo que é clássico aí, em todas as pesquisas, você vê esse exemplo que é o dos cisnes, né? Que o homem observava cisnes e só via cisnes brancos. Então, tomou-se como teoria geral que todos os cisnes são brancos, né? E Popper discordava disso, porque, vou exemplificar melhor para poder entender o indutivismo como uma crítica de Popper, né, ao indutivismo. Vamos supor que um homem fique um ano observando um lago, né? E esse um ano que ele está observando esse lago, ele veja 10.000 cisnes, por exemplo. E todos esses 10.000 cisnes que ele viu eram brancos. E, a partir do indutivismo, ele aguardaria, né, outras observações e seriam de cisnes brancos. Então, se tomava como teoria geral que todos os cisnes eram brancos. Porém, para Popper, isso era não aceitava isso. Porque, no nosso exemplo aí, 10.000 cisnes, se for comparar 10.000 cisnes com o mundo, com o universo, 10.000 cisnes era praticamente nada. Então, se aparecesse um cisne negro, essa teoria já seria refutada. Então, o indutivismo, você diria que, no caso de 10.000 cisnes que você observou e viu que eram brancos, toda uma totalidade de cisnes eram brancos. E para ele, não. Para Popper, você teria que ter uma observação que tendesse ao infinito. Isso é impossível de acontecer, né? Não tem como fazer uma observação infinita. Então, teria que se tomar outras maneiras de observar. A partir do indutivismo, o Karl Popper
criou o falsificacionismo. Falsificacionismo. O falsificacionismo para Popper partia de que uma teoria não poderia ser provada, e sim falseada. O que é que consistia nisso aí? Uma teoria, o quão mais resistente ela fosse à falsificação, o quão mais resistente ela fosse, mais ela não conseguisse ser falsificada, sim ela seria verdadeira. Uma teoria não pode ser provada e sim falsificada. Temos aqui no esquema tentativas de refutação da teoria. Se as predições não ocorrerem, a teoria é falsificada, é refutada, né? Então, se você tentou falsificar lá e viu que tem uma fraqueza na teoria e ela realmente é falsa, ela vai ser refutada, né? Essa teoria vai ser refutada. E se as predições ocorrerem, a teoria é provisoriamente corroborada. É interessante ler isso aqui. Provisoriamente corroborada. Mesmo que uma teoria seja tomada como verdade, né? Você tentou falsificar ela e você não conseguiu, ela vai ser apenas corroborada provisoriamente, porque pode ser que ocorra de aparecer uma hipótese que problematize ela e consiga falsificá-la, entendeu? Então, para Popper, uma teoria teria que ser provisoriamente apenas corroborada, porque ela poderia surgir alguma hipótese que falseasse ela. Vou utilizar de um exemplo para poder melhorar o entendimento do falsificacionismo. Vamos para o exemplo do Papai Noel, por exemplo. Vamos dizer que o Papai Noel existe. Se a gente fosse pensar no pensamento indutivista, a gente faria observação de casos. Como no Papai Noel, a gente observaria assim. A gente iria num shopping e via uma pessoa vestida lá de Papai Noel, né? Também acharia um Papai Noel de brinquedo para vender, por exemplo. Uma estátua do Papai Noel no jardim. E se a gente fosse pensar com pensamento indutivista, a gente tomaria que como universal que Papai Noel existia, né? E a gente está lá vendo o Papai Noel. E Popper, com o falsificacionismo, faria o seguinte: tentaria falsificar essa teoria de que Papai Noel existe. E nesse exemplo aí, perdão, ele vai falsificar essa teoria facilmente, né? Ele poderia ir lá muito bem no shopping e puxar a barba do Papai Noel lá, o cara que está lá, e ver que é uma pessoa que está só vestida de Papai Noel, ou se não, a criança passar a noite acordada e ver que realmente não é o Papai Noel que está lá botando o presente debaixo da cama dele, né? E sim é a sua mãe. Esse era o falsificacionismo. Buscava sempre falsificar a teoria, buscava fraquezas na teoria para poder torná-la científica e torná-la verdade. A partir do falsificacionismo, foi criado o método hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo era um método que girava em torno de um problema. Tinha uma frase muito clássica de Karl Popper, que a ciência começava e terminava com um problema. Então, no método hipotético dedutivo, você partia de um problema, como tem no esquema aqui, ó. O método hipotético dedutivo. Formulação de um problema. Você teria que formular um problema, né? Buscar um problema, uma teoria, uma hipótese até já existente, e enunciaria uma hipótese, e deduziria consequências a partir desta hipótese. Ou seja, você criticaria sua própria hipótese, né? Você tentaria falsear sua hipótese. E a constatação da hipótese. Você veria se ela realmente é falsa. Se ela for falsa, você refutaria sua hipótese. E se essa hipótese fosse confirmada, era verdadeira, você obteria os resultados e corroboraria a hipótese e criaria outras e outras e outras até que conseguisse deixar uma teoria resistente, um problema resistente, né? Eu vou utilizar um exemplo que é muito utilizado nas escolas, na ciência, na biologia, para poder explicar o método hipotético dedutivo de uma maneira mais clara e fácil, né? As larvas na carne, né? O exemplo usado na escola. A gente criaria um problema. O problema que a gente está criando aqui é as larvas na carne, né? A gente vai anunciar uma hipótese. Qual seria a hipótese enunciada a esse problema? Ah, mas essas larvas estão na carne porque as moscas
estão colocando os ovos e as larvas estão nascendo. E a gente deduziria essas consequências. Criticaria a nossa própria hipótese, né? E se a gente colocar, por exemplo, uma tampa no pote e ficar com dois potes, um tampado e um aberto? A gente criticou a nossa própria hipótese, né? E a partir da observação, a gente ia constatar a hipótese, se ela era verdadeira ou não. E se acontecesse de o pote fechado não aparecer nenhuma lava, a gente comprovaria a nossa hipótese, que era verdadeira, e corroboraria até aparecer outra hipótese diferente. Então, era dessa maneira que se discorria o método hipotético dedutivo. Mas se por acaso, né, acontecesse de mesmo a gente ter fechado o pote, aparecesse lavas lá na carne, a gente já refutaria a nossa ideia de que a lava vem das moscas, né? Que a mosca vem lá e coloca. Mas não é o nosso caso aqui, né? Mas se ocorresse esse caso, seria refutada a nossa hipótese e a teoria seria uma teoria não científica, fraca. Progressão científica. Vamos falar da progressão científica para Popper, né? Para Popper, a ciência girava sempre em torno da verdade, né? Buscava mudar todo um pensamento que já acontecia antes, porque para ele esses pensamentos não eram suficientes para provar que uma coisa era verdade, né? Para ele sempre buscava refutar ideias que sejam simples, que sejam fracas, entre aspas, buscava melhorar sempre suas ideias. Ele fazia um processo seletivo, né? Eliminava os erros. E para ele a gente ficou mais próximo da verdade, por isso que ele é um filósofo muito importante para a época dele, né? Porque antigamente usava-se métodos que hoje em dia já não são mais utilizados e, por causa do seu pensamento, nós pensamos de uma maneira diferente do que se pensava há muito tempo atrás. Então, é assim que a ciência progride para Karl Popper. Então, é isso. Muito obrigado, professor, por assistir. Até a próxima.